Com a palavra, a professora doutora Carolina Costa Rezende. Olá, boa noite, não, bom dia. Bom dia a todos. Na pessoa do professor Dani, da professora Chiara, cumprimento a todos nesse evento. Estou vendo aqui algumas carinhas amigas, muito bom. Também uma responsabilidade estar aqui em nome do reitor, que os enviou um abraço fraterno, desejando bons encontros, boas reflexões. O reitor que tem ficado cada vez mais sensível e atento a essas questões do objetivo do desenvolvimento sustentável e nos transmitido uma mensagem de muita esperança e também de muita responsabilidade. Então, eu gostaria de citar uma frase, uma reflexão que ele nos passou ontem, na reunião que tivemos. Ele cita Aristóteles, onde a reflexão principal está no sentido de um raciocínio correto. Né? O que seria um raciocínio correto? Porque, quando a gente diz os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de algo que é muito ético, diz respeito a um posicionamento, né? Mas o raciocínio correto, ele deve nos guiar para um fim que seja bom, né? Então, Aristóteles, quando ele faz essa provocação, né, vai dizer, nossos objetivos precisam ser pertinentes, consistentes, mas também nós precisamos garantir que o resultado, né, também vai ser bom, que a finalidade, todo o processo vai ser ético. Então, a educação da mente, né, sem a educação do coração, não é possível. Né? A verdadeira educação, ela também passa pelos fatores psicossociais. E o reitor já nos citou algumas vezes, inclusive nos últimos eventos, né, quando nós pensamos a temática da sustentabilidade, um estudo do qual ele teve acesso, onde dizia que se os seres humanos fossem retirados do planeta Terra e voltassem depois de um tempo, a Terra estaria harmoniosa. Não foi, Tarcísio? Já ouvimos essa reflexão. Né? Estaria regenerada. Mas, se o contrário acontecesse, se fossem tirados os demais animais e deixados somente os seres humanos, nós não sobreviveríamos. Então, a temática, eu estou dizendo isso para chamar a atenção, nós começamos amanhã com uma belíssima apresentação, né, do nosso querido maestro Daniel Augusto, e faz muita diferença a gente ter essa oportunidade, né, de começar o dia de forma contemplativa, antes de ligar o cabeção. Né? Então, faz muita diferença essa questão, porque, de certa forma, como foi dito na música, a cura do mundo passa pelo ICS, passa pelas ciências sociais. Haja vista que um dos principais problemas relacionados aos objetivos, quando a gente olha com mais atenção as metas, né, nós vamos perceber que a causa raiz, né, professor Valdeir, está na desigualdade social. Como é difícil ser sustentável, optar ou fazer a escolha para o bem do planeta, quando o imperativo econômico, quando a escassez fala mais alto. Né? E não vou passar por todos os objetivos, porque não temos esse tempo, e nós teremos uma grande oportunidade, realmente uma virada, né, dos ODS, porque vamos passar por todos ao longo do dia. Mas ele, além da desigualdade social que nós temos, né, é uma concentração dos problemas da sustentabilidade, especialmente dos resíduos, da água, nas cidades. Então, mais do que nunca, precisamos ser ousados, precisamos reunir, empreender coragem para criar novos modos de viver e de habitar as nossas cidades. E, nesse sentido, o Brasil, Belo Horizonte, tem uma oportunidade de repertório, porque, como é rico a nossa diversidade, mesmo dentro das cidades, então, nós temos aqui um laboratório aberto, né, para nos reinventarmos. E, por fim,
O objetivo 17, que embrulha tudo, né, vai dizer o quanto que as ações, por mais bem-sucedidas que sejam, só vão realmente ser efetivas na transformação se puderem contar com parcerias, se puderem ter essa habilidade do diálogo, não só entre os mesmos, não só entre os iguais. Então, nesse sentido, eu parabenizo o ICS e também o Departamento, né, de Relações Internacionais por ter percebido a dimensão, o pilar social dos objetivos da Agenda 2030, né, e por ter se percebido como protagonista dessa mudança, trazendo essa virada que certamente vai produzir muitos insights. Então, eu agradeço e parabenizo a todos por esse evento e os desejo bons encontros, tá? Boas reflexões. Muito obrigada. Ouviremos o professor doutor Dani Zeredini. Primeiro, minha saudação muito carinhosa, professora Carolina, nossa pró-reitora de extensão da PUC Minas. Também faço um agradecimento especial ao professor Tarcísio, que veio nos prestigiar, pró-reitor adjunto da Unidade Educacional São Gabriel, muito nos honra a presença do senhor. A professora Adriana, a professora Chiara, ao professor Sérgio, ao professor Valdeir, né, por terem ali encampado uma ideia, né, que foi trazida pela professora Chiara, da gente poder fazer essa discussão tão importante. Agradeço também a presença da coordenadora do curso de Relações Internacionais da Praça da Liberdade, a professora Daniela, e aos nossos funcionários do Instituto, que têm nos ajudado de maneira ímpar, né, ao Célio, a Daniele e todo o corpo técnico administrativo. Está aqui também o Leonardo, né, que está aí nos apoiando, e todo o corpo técnico administrativo. E principalmente às alunas e aos alunos do Instituto de Ciências Sociais, que, como bem diz a professora Carolina nas suas falas, né, é a razão da nossa existência na universidade. Quando eu penso, quando o professor Chiara me trouxe essa sugestão de aula magna, eu fiquei muito impressionado positivamente, né? Porque, de certa forma, é uma temática que une o Instituto de Ciências Sociais. Um instituto que é marcado pela diversidade de áreas de conhecimento, pela diversidade de posições políticas e pela diversidade dos resultados que cada área produz. E a proposta de trabalhar com os ODS, né, era como se fosse uma amálgama para todas essas áreas e reflexões que são feitas pelos departamentos e cursos. E vejo que nós, nas relações internacionais, nas ciências sociais, no serviço social, na arquitetura e urbanismo, nós trabalhamos com uma busca incessante de buscar sempre o desenvolvimento técnico e teórico dos nossos alunos, o desenvolvimento humano, razão e missão da nossa universidade, o desenvolvimento social e o desenvolvimento de uma sociedade que possa cumprir e cobrir esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Imagino que a iniciativa de buscar implementar isso não só nas universidades, mas nas empresas, no poder público, é uma tábua de salvação para a humanidade. Quanto mais próximo nós estivermos da natureza, quanto mais respeitosos da natureza, quanto mais respeitosas as nossas relações sociais, as nossas relações políticas, mais provável de sobrevivermos os próximos 10 anos, os próximos 50 anos, os próximos 100 anos. Então, eu fico muito feliz, agradeço muito a professora Carolina, representando o nosso magnífico reitor, agradeço a professora Chiara e a equipe que organizou esse evento, por nos dar essa oportunidade de apresentar aos alunos, com a presença aqui de queridos e grandes pesquisadores, a quem também saúdo e agradeço a presença do professor Bruno. A Luísa está aqui conosco também, muito agradecido pela presença da Luísa Dulce, e também do querido amigo, né, o professor Rodrigo Perpétuo, e todos os demais professores, pesquisadores que irão enfrentar este dia de importante
de discussões exaustivas que tem por objetivo abrir os olhos das alunas e dos alunos da importância desta discussão. Que a sustentabilidade ela se dá não só no consumo sustentável, mas também nas relações sociais, nas políticas públicas que são implementadas, na busca da paz. E como dizia até mesmo o divino Mestre Jesus, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Né? Veja só que honra ser chamado filho de Deus. E o papel de todo internacionalista, né, no seu juramento, no dia lá da colação de grau, buscar sempre a paz. E a busca da paz é um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, agradeço muito a presença de todas e todos e desejo boa sorte aí para os palestrantes e que os alunos aproveitem ao máximo esse dia e às 8 horas da noite estarei com vocês aqui novamente, tá bom? Muito obrigado. Com a palavra, a professora doutora Chiara Salles Pereira. Bom dia. Enfim, estou vendo todos vocês aqui. Toda vez que vai começar um evento, eu prometo que eu nunca mais vou estar à frente de um evento. É sofrimento demais. Não adianta ter a programação se a gente não tem plateia. Mas vamos lá. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Carolina, pela sua disponibilidade, pela sua atenção ao nosso curso, né, e a atenção ao evento especialmente. Na pessoa do professor Dana, eu gostaria de agradecer todo o espaço e cumprimentar todos os nossos colegas que estão aqui presentes. Agradecer o professor Valdeir, a professora Adriana, o professor Sérgio, que não está aqui conosco, né, em função de uma outra agenda, mas são os coordenadores dos nossos cursos companheiros lá do Instituto e que toparam a empreitada. Eu serei muito breve e eu quero só falar num tom meio que sensibilizador. A ideia desse evento surgiu num belo dia que eu estava lecionando no 8º período e fiz um comentário sobre os ODS. E aí eu perguntei para os alunos, vocês sabem o que são os ODS? E eu acho que um aluno sabia. Eu falei, olha, está na hora da gente pensar do Brasil para fora e começarmos a pensar do Brasil para dentro por meio de algo que seja universal. E hoje, a agenda dos ODS, né, esses 17 objetivos, eles são uma possibilidade de você pensar uma agenda global no nosso dia a dia. No dia a dia, né, de realidades, né, que estão no nosso entorno e que faz parte diretamente do processo formativo desses 4 cursos que estão no ICS e que nós não nos atentamos porque esse dia a dia nos é muito óbvio, né? E a ideia desse evento é justamente sensibilizá-los do óbvio e que vai demandar de vocês um comprometimento muito maior do que vocês imaginam, não apenas nesse percurso da graduação, mas quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Os ODS, hoje, eles ilustram, né, aquilo que o mundo, que está sôfrego, está pedindo socorro, né, mas aquilo que nós precisamos agir para minimamente conseguir reduzir algumas desigualdades, um cenário extremamente desigual que é a grande sementinha do conflito. Então, a ideia do evento, ela parte para assim, olha, vamos mostrar para os nossos alunos que o curso de Relações Internacionais, quem forma ou quem estuda Relações Internacionais, né, ele está diretamente envolvido com a dinâmica da cidade, a dinâmica da agenda da energia, a dinâmica da agenda da indústria e do consumo, a dinâmica da agenda da saúde, a dinâmica da agenda, né, do abastecimento, da disponibilidade de água. Então, ODS não é só uma agenda verde, não é uma agenda de ecologia, não é uma agenda que envolve meio ambiente. A ODS é uma agenda que envolve todo o nosso dia a dia e que precisa ser pensada e bem pensada e cuidada por todos nós, né? E principalmente por esses alunos que daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, que são os alunos de Relações Internacionais, Serviço Social, né, Arquitetura, né, e as Ciências Sociais. Não só esses alunos, mas, na verdade, hoje, o ideal é que todos os alunos da PUC estivessem aqui conosco,
para justamente todos se sensibilizarem da importância dessa discussão que está nas mãos de vocês, né? E a gente tem o dever, nós professores temos o dever de apresentar essa importante agenda. Por isso que agora de manhã a gente vai ter 2 mesas, né? A primeira mesa é a erradicação da pobreza, que vai conversar com o ODS 2, que é a Fome Zero e a Agricultura Sustentável, e o ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, são 3 ODS que conversam entre si e que vocês vão ver que se relacionam de uma maneira brilhante, né? E que vocês acham que é algo que está distante da realidade de vocês, mas que está no percurso do ônibus da casa de vocês até a universidade. Na mesa 2, a gente vai fazer uma relação entre trabalho decente e promoção e desenvolvimento econômico territorial, indústria, inovação e infraestrutura, e o consumo e produção responsável. E aí, nessa mesa especificamente, a gente focou na indústria da moda, que é uma indústria que é a indústria que mais polui, e assim, a grande pergunta é: existe saída para a indústria da moda? Né? Tem alguma alternativa de pensar a economia circular para a moda? No turno da tarde, na primeira mesa, a gente vai entender como que a desigualdade, ou por meio da redução da desigualdade, de uma agenda potente em relação a isso, a gente consegue, né, criar uma igualdade de acesso à água potável e saneamento, e qual seria, nesse sentido, o papel da energia limpa. E qual que é a agenda, de uma maneira geral, da energia limpa. Depois a gente vai discutir saúde, educação de qualidade e igualdade de gênero, né, onde a saúde e bem-estar no tom universalizante, como que é possível a gente garantir saúde para todos, o papel da educação de qualidade nesse sentido, inclusive a professora Virgínia, né, que trabalha com a professora Carolina, estará aqui conosco, e a Renata Botelho, que é do Movimento das Mulheres, Arquitetura na Periferia, muito bacana o trabalho dessas meninas, vai discutir a igualdade de gênero, né? Inclusive, ontem foi lançado um programa muito legal, que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão, que, né, é a cota das mulheres na construção civil, né, que nós somos obreiras também. E a gente fecha o turno da tarde com a discussão da ação contra a mudança climática, vida na água e vida terrestre. E eu chamo a atenção para a vida na água, né? O Sérgio Mício, ele é uma figura conhecida, né? Mas a vida na água está vindo uma pessoa para apresentar quais são as principais políticas do Brasil no sentido do mar, né? Qual que é o projeto de cuidado, né, dos oceanos, e qual é hoje, e vai falar um pouco também da base científica do Brasil na Antártida, né, que daqui a pouco, né, a Antártida vai ser a grande saída do mundo para a água potável. Então, o mundo está de olho na Antártida, e isso é pouco noticiado, a gente sabe muito pouco sobre isso. E não sei se, né, e a outra discussão é que muito recentemente foi estabelecido que não se deve existir vários oceanos, né? Entende-se que não existem mais vários oceanos, mas um único oceano. E aí, né, o que isso significa enquanto diretriz política, enquanto agenda global, enquanto papel do Brasil nesse sentido, né, e como que isso reflete no nosso dia a dia. E para fechar, né, a última mesa, aí nós vamos coroar o nosso evento. Todos estão super convidados, por isso que é virada, né, começa às 9h e termina às 9h. Né? A mesa chama Paz e Justiça. E aí nós vamos contar, né, com os ODS 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e o ODS 17, que é Parceria e Meios de Implementação. E nós vamos fazer uma análise do conflito Israel e Palestina à luz desses 2 ODS. Então, para tanto, a gente vai ter, né, a presença ilustre do professor Dani para falar sobre o conflito. Né? O professor Onofre vai falar sobre guerra justa, né, no sentido de justiça. A professora Geraldine vai falar de parcerias e meios de implementação de paz. E a professora Roberta Cerqueira, que vai mediar tudo isso, vai fazer alguns esclarecimentos a respeito de algumas categorias que estão erroneamente sendo utilizadas pela mídia, como o próprio ato terrorista, né, a discussão de genocídio e etc. Então, eu falei para vocês que esse evento não cumpriria uma agenda burocrática na vida de vocês, que seria uma experiência incrível. E eu garanto isso porque nós temos pessoas muito referenciadas que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco hoje.
E então, conto com vocês em toda essa jornada. Mais uma vez, obrigada a todo mundo, né, que está aí que comprou toda essa iniciativa, né, e ajudou com que o CS colocasse esse carro na rua. E então, agora a gente vai ver, nós recebemos, já esqueci, o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, nos enviou um depoimento, e aí a gente vai assistir a um depoimento breve, e ele faz, né, votos ao evento, agradece a iniciativa da instituição, e aí vai ser compartilhado aqui agora. Olá a todas e todos. Começo essa mensagem parabenizando a PUC Minas por essa iniciativa de discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sabemos que esse é um momento importantíssimo para retomar e acelerar todos os esforços rumo ao alcance dos ODS. Destaco esse ponto porque estamos nos últimos anos, né, na última década, para o alcance dos objetivos que foram estabelecidos na perspectiva da Agenda 2030. Queria aqui ainda destacar que essa é uma agenda que permanece mais atual do que nunca, né? Nós tivemos aí, ao longo dos últimos anos, no contexto da pandemia de Covid-19, em vários países, uma estabilização, uma estagnação, ou mesmo um retrocesso rumo ao alcance das metas estabelecidas. Então, nesses anos futuros até 2030, é importantíssimo que todos os países possam acelerar esse progresso e ter a Agenda 2030 como um roteiro, né, como uma rota para chegarmos até esses objetivos que buscam justamente fazer um mundo melhor para as pessoas e preservar o planeta. Queria destacar aqui, especialmente com relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 16 e a dimensão de governança, dois pontos principais. Primeiro, que essa foi a primeira vez no contexto de uma agenda internacional de desenvolvimento estabelecida globalmente, em que foi estabelecido, pactuado entre os países, um objetivo voltado às temáticas de construção de instituições mais fortes e responsivas, e também destacando a importância das dimensões de justiça e segurança para o desenvolvimento. Então, esse é um marco importante na inclusão desse objetivo na Agenda 2030, lembrando que a gente não continha ações nessa dimensão na agenda anterior, né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esse é um primeiro aspecto. E um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui é que a dimensão de governança, né, todos esses elementos que estão contemplados no ODS 16, eles são elementos base para o alcance e de todos os demais ODS. Então, é importantíssimo que os países, né, as instituições, tanto públicas quanto da sociedade civil, do setor privado ali existentes, invistam nas diferentes dimensões que compõem o ODS 16. E aqui eu lembro, né, que esse é um ODS que ele trata de distintos aspectos, desde o fortalecimento da democracia, até termos instituições que sejam fortes e sejam responsivas aos interesses da população, tenhamos bons mecanismos de participação, de controle social, dados abertos, além, né, da prevenção à violência, redução da violência e fortalecimento do acesso e efetividade da justiça. E aqui eu queria, para concluir, destacar o papel da academia, né, importantíssimo termos, né, a academia engajada na produção, na análise de dados, na discussão de soluções para as diferentes dimensões de desafios dos ODS, mas destaco aqui, especialmente com relação ao ODS 16, que é uma área, justamente por ser nova, né, bastante ainda carente de informações
e dados, né, disponíveis em todos os países. Então, mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento por esse convite, pela iniciativa de promover essa discussão e convido a todos e todas que sigam nesse debate e, mais importante, na implementação de ações efetivas para que o Brasil possa avançar nessa agenda. Muito obrigada, um bom evento a todos. Só esqueci de mencionar que a Moema, peraí, rapidinho, ela é a... Nossa Senhora. Ela é a coordenadora da Unidade de Governança e Justiça para o Desenvolvimento, lá do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tá? E ela está à nossa disposição. Brevemente ela falou que quer vir à casa, brevemente, no ano que vem, né, numa agenda, numa outra agenda. Então é isso, seguimos. Vamos agora passar para a segunda, né, para a segunda mesa. Agradecemos aos professores pela presença e os convidamos a ocuparem as cadeiras reservadas neste teatro. Teremos, neste momento, a mesa de trabalho 1 com o tema Desigualdade e Pobreza. Convido ao palco o mediador, professor Manuel de Almeida Neto, do Departamento de Ciências Sociais. Convido também os palestrantes. Bruno Lazzarotti, da Fundação João Pinheiro, que falará sobre a ODS 1, Erradicação da Pobreza. Luísa Dulce, da Assessoria da Secretaria-Geral da Presidência da República, abordando ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Rodrigo Perpétuo, secretário executivo do ICLEI, América do Sul, Governos Locais pela Sustentabilidade, com a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Informamos que, ao final de cada mesa, será projetado no telão, somente para o público presente, um QR Code que dará acesso a um formulário para o registro de presença. Qualquer problema que o participante tiver nesse acesso, poderá dirigir-se ao anexo do teatro e registrar sua presença manualmente com um dos nossos voluntários. Com a palavra, o mediador, professor Manuel de Almeida Neto, que conduzirá os trabalhos a partir deste momento. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui na coordenação dessa mesa, desse evento hoje, nessa aula magna do ICS. Fico muito feliz de ver também a presença dos alunos, sobretudo do curso de Relações Internacionais, que é o curso que tem aula pela manhã no ICS. Gostaria de agradecer a presença de professores, funcionários, colegas que estão aqui também no auditório. E eu não vou me estender muito aqui, não, porque o tempo nosso é um pouco escasso. Então, eu vou passar logo para a apresentação dos nossos colegas aqui da mesa e
Deixando claro assim, que a gente tem mais ou menos um tempo de apresentação, de mais ou menos 15, 20 minutos para cada palestrante. Depois eu vou fazer algumas considerações e, em seguida, a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Ok? Bom, então, dando início ao nosso evento, eu queria apresentar os nossos palestrantes. O Bruno, que está à minha direita, Bruno Lazzarotti, meu eterno colega de graduação, né, Bruno? Formamos juntos na UFMG, somos graduados em Ciências Sociais pela UFMG. O Bruno é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem doutorado em Sociologia e Política também pela UFMG. Atualmente, ele é pesquisador da Fundação João Pinheiro, né, e nos honra com a sua presença aqui. Eu queria apresentar também a Luísa Dulce, que é economista e doutora em Sociologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é atualmente assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Obrigado pela sua presença, Luísa. E, finalmente, o Rodrigo. O Rodrigo é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, da USP, economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Relações Internacionais pela PUC, Minas. Ele foi chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo do Estado de Minas Gerais, foi secretário municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, além de ter sido professor no IBMEC, na Fundação João Pinheiro e no UniBH. Bom, sem mais delongas, como eu disse, eu vou passar a palavra aos nossos palestrantes, lembrando que o Bruno vai falar sobre o ODS 1, que é a erradicação da pobreza, a Luísa vai falar sobre o ODS 2, Fome Zero e a Agricultura Sustentável, e o Rodrigo vai falar sobre o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Sendo assim, eu passo a palavra ao Bruno. Bom, estão me ouvindo, então, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui. Quero agradecer muito o convite da Adriana e dizer que, de fato, uma bela manhã de sexta-feira, ainda mais com tanta gente fina, elegante, sincera, aqui conversando com a gente, né? Cumprimentar também a PUC por essa iniciativa. Esse é o momento em que as próprias Nações Unidas e o Brasil, neste momento, têm tentado responder a esse chamado, faz um chamado internacional à retomada da centralidade dos ODS, né, no desenvolvimento, nas ações e no monitoramento do desenvolvimento dos países e dentro de cada país. Então, esse é um evento que vem em muito boa hora numa instituição tão importante como essa. Bom, você me avisa aqui o tempo, viu, Neto? Porque eu sofro de incontinência, você sabe que eu sofro de incontinência verbal. Para falar bom dia, eu gasto 10 minutos, né? Então, o Neto me conhece, que nós somos colegas de longa data, fomos colegas de graduação, mas ele já era velho naquela época, eu não. Bom, o pessoal falou que a ideia era que a gente tivesse uma apresentação mais informal, menos, vamos chamar assim, técnica e acadêmica do tema. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui nesse breve tempo. O ODS 1, né, que é a erradicação da pobreza, principalmente das formas mais severas de pobreza, ele traz vários problemas práticos e também problemas do ponto de vista epistemológicos, vamos dizer assim, e de monitoramento. Quando a gente fala de pobreza, existe um conjunto de conceitos quando a gente lida com o bem-estar que, no nosso senso comum, no nosso dia a dia, a gente costuma tratar de forma meio intercambiável quando a gente discute as condições de bem-estar num país, numa sociedade qualquer.
que é pobreza, mobilidade e desigualdade. Muito frequentemente a gente usa de forma indistinta ou um pouco confusa isso, que não há problema algum quando nós estamos, né, no nosso cotidiano, em situações informais. No entanto, do ponto de vista, né, da gestão pública e da formulação de políticas, né, é importante distinguir entre esses conceitos, né? Então, quando a gente fala de pobreza especificamente, nós estamos falando de uma condição absoluta, no sentido que é uma condição que descreve a situação em que alguém vive, né? Alguém é pobre, alguém está em situação de pobreza, né? E refere-se ao fato de que aquela pessoa, aquele grupo, aquela população está privada das condições mínimas que aquela sociedade considera necessária para uma vida digna. Então, ela descreve uma condição absoluta, diferentemente, por exemplo, da noção de desigualdade, que eu não vou tratar aqui agora, porque eu vi que tem na programação e nos próprios ODS, né, um momento específico para isso. Aliás, eu vou tentar... É impossível, de fato, discutir a pobreza sem discutir, por exemplo, alimentação e enfrentamento à fome, sem discutir condições de saneamento, sem discutir transporte e tal. Mas como todos esses temas serão discutidos de maneira específica, eu vou tentar me restringir a uma discussão mais restrita da pobreza, como essa privação de condições mínimas, e ainda vou me restringir mais a condições mínimas materiais para uma vida digna. Mas, continuando, a desigualdade, diferentemente, ela não se refere à condição de alguém, ou não se refere a uma condição absoluta. Ela é, por definição, um conceito relativo. Ou seja, ele só pode se referir a uma sociedade, a um coletivo, né, distinta, quando você compara uma hierarquia na distribuição de qualquer coisa. Pode ser renda, pode ser desigualdade, pode ser educação, pode ser acesso a esgoto, a água, o que seja. Então, a gente poderia pensar, numa analogia tosca, né, que a pobreza refere-se a, digamos assim, a qualidade do apartamento que você mora. A desigualdade refere-se à distância, ao tamanho do prédio. Quantos andares tem esse prédio que separa o seu apartamento o térreo da cobertura, digamos assim. Então, enquanto a pobreza se refere a cada apartamento, né, a desigualdade se refere ao tamanho do prédio e à distância que separa o térreo da cobertura, vamos dizer assim, né? Uma analogia meio grosseira, né? E o terceiro conceito é o conceito de mobilidade social, ou o que alguns gostam de chamar de igualdade ou desigualdade de oportunidades. Esse conceito, quando a gente fala, por exemplo, né, o filho do pedreiro se tornou engenheiro, nós não estamos falando nem de pobreza, nem de desigualdade, né, porque continua havendo pedreiros com uma determinada renda e um determinado bem-estar, e continua havendo engenheiros com uma determinada renda e um determinado bem-estar. Mas nós estamos falando justamente de mobilidade social. Então, a mobilidade social, ela se refere ao quanto uma sociedade, que pode ser muito ou pouco desigual, oferece de capacidade ou de abertura para que os indivíduos e grupos transitem entre as diversas posições, ou ao longo da sua vida, ou de uma geração
para outra, que é a mobilidade intergeracional. Então, completando uma analogia horrorosa, a gente pode dizer isso, que o apartamento, a pobreza é a qualidade do apartamento onde você mora, né? A desigualdade tem a ver com o tamanho do prédio, quantos andares tem um prédio, supondo que cada andar, né, tem um padrão de construção de conforto superior ao outro, e a mobilidade não tem a ver com nenhuma dessas coisas. A mobilidade tem a ver com o elevador. Né? A mobilidade é... Né, você tem um elevador, ele vai em todos os andares, ele cabe muita gente, ele cabe pouco, ele sobe e desce rápido. Por exemplo, a mobilidade social no Brasil, mobilidade de renda, a OCDE fez um estudo recente, né, com digamos assim, um exercício contrafactual, em que diz o seguinte: com o atual padrão de mobilidade de renda, uma pessoa que nasce entre os 10% de menor renda no Brasil, quantas gerações essa pessoa demoraria, para atingir, no atual padrão de mobilidade social, para atingir, não é o topo da distribuição de renda, não, para atingir a renda média do Brasil. Quanto você acha, Neto? 30 anos? 9 gerações. São 9 gerações. Você pensa o seguinte, quantos anos... Quando que nasceu o seu avô? 1919 nasceu o avô do Neto. 2 gerações. Para uma pessoa que nasceu nos 10%, atingir, demoraria, ou seja, daria uns 500 anos, 400 anos, talvez, no atual padrão de mobilidade social. Então, o Brasil é um país onde o elevador quebrou há bastante tempo e quando ele funciona é só de um andar para o outro. E aí nem se fala. Gênero e cor, esse é outro ponto que nós vamos falar aqui. Pois bem, essa distinção está clara para vocês? Então, quando a gente fala de pobreza, nós estamos falando de uma sociedade que não provê a todos os cidadãos as condições mínimas necessárias para uma vida digna. Beleza? Beleza nada, não é horrível, mas é verdade esse bilhete. O segundo ponto, então, definido o que é pobreza, a gente passa para um outro desafio, que é como medir isso. Né? Existem diferentes medidas para a pobreza. Qual que é a mais simples e a mais utilizada? É a medida pela renda. Você define, né, um conjunto de bens e serviços mínimos necessários naquela sociedade. Todo mundo que vê o custo médio disso, né, vamos dizer, uma cesta básica, mais transporte, mais vestuário, mais moradia, vê o mínimo que custa isso, e todo mundo que tem uma renda abaixo desse valor é considerado pobre. E quanto mais abaixo desse valor, mais pobre. Esse é o, digamos, qual que é a vantagem da utilização dessa maneira de medir a pobreza? É a sua praticidade, né? Porque é uma medida simples, intuitiva e que permite comparar muitos países, porque esse indicador de renda, ele é um indicador dos que estão mais disponíveis em comparação entre países, mesmo dentro de um país e tal. Então, mesmo os países com sistemas de informação mais precários costumam ter alguma medida da distribuição de renda, da renda que seus cidadãos têm. Então, esse é, de fato, o indicador que
a ONU utiliza como indicador principal nos ODS. Ela define diferentes parâmetros para diferentes tipos de países, pela renda média dos países. E aí nós começamos a entrar nos problemas. Então, você tem $1,99, se não me engano, seria pobreza extrema, né? Para países de renda média, esse mesmo valor seria 2,30 e tal. Isso nos diz pouca coisa, né? Porque a conversão disso e tal, mas esses os parâmetros. Geralmente convertido em paridade de poder de compra, que é uma medida para você tornar comparáveis países com estruturas econômicas, taxas de câmbio e tal, muito diferentes. Beleza? Estou falando o panorama geral para depois a gente chegar no Brasil, se o Neto deixar. Ele já falou 5 minutos aqui. Homem chato, sou. Ô, homem chato. Não, né, Neto? O papel de bandeirinha de mesa é o papel mais desagradável que tem. Eu sou solidário, ingrato. Mas então eu vou correr aqui. Qual que é a desvantagem dessa maneira de medir? É a sua imprecisão. Você pensa no próprio Brasil aqui. Vamos imaginar 2 pessoas que ganham R$500 por mês. Uma delas tem casa própria, a outra aluga. Uma delas tem um quintal onde consegue plantar umas coisinhas, criar umas galinhas. E por aí afora. Será que elas têm o mesmo padrão de vida, mesmo tendo a mesma renda? Dificilmente. Uma tem um posto de saúde perto de casa, a outra tem que andar de barco 2 dias para conseguir chegar num posto de saúde. Elas seguramente não têm o mesmo padrão de vida, então esse é sempre o desafio, que na verdade é o desafio de qualquer indicador. Porque o que você quer de um indicador não é que ele seja a própria coisa. Não é isso? Você quer que ele seja uma simplificação da coisa. Então, a gente está sempre entre a supersimplificação e um detalhamento que torna pouco intuitivo e pouco inteligível esse indicador. Porque, no fim das contas, qual que é o único mapa realmente preciso que você é capaz de ter? É um mapa na escala 1 por 1. Qual que é a utilidade de um mapa na escala 1 por 1? Nenhuma. Primeiro que seria impossível fazer, obviamente. E segundo, qual que é a utilidade? O mapa 1 por 1 é o próprio terreno, então para que ele serve? A utilidade do mapa é ser justamente uma simplificação daquilo que te permite ter uma visão geral e se orientar por aquele terreno. Então, a gente está sempre entre essas duas coisas, mas você tem várias iniciativas que tentam, em vez de chegar à pobreza pela renda, chegar pela medida efetiva do bem-estar, que é vários tipos de pobreza multidimensional, vários tipos de medida de pobreza multidimensional. Se você tem acesso ou não à educação de fato, qual que é o padrão de construção da sua casa, e se você não tem condições mínimas com relação a essas dimensões, você é considerado pobre. O inconveniente é definir qual que é esse padrão para diferentes países, um inconveniente, muito inconveniente. E segundo, você tem informações acuradas sobre todas essas dimensões e comparáveis para todos os países. Tudo bem? Brasil. No Brasil, você não tem uma linha oficial de pobreza. Existem, as que são mais utilizadas, são as linhas de corte que estão no cadastro único, ou então, que permitem o acesso ao Bolsa Família, em diferentes níveis, e é muito utilizado também o parâmetro de salário mínimo. Então, seriam pobres todos aqueles domicílios
cuja renda domiciliar per capita esteja abaixo de meio salário mínimo, e seriam extremamente pobres todos aqueles cuja renda domiciliar per capita esteja abaixo de 1/4 de salário mínimo, que é muito, muito baixo, né? No Brasil, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país com muitos pobres. O que quer dizer essa distinção? Um país pode ter uma grande quantidade ou uma grande proporção de pobres por dois motivos. Porque aquele país não dispõe de renda, estou falando em termos de renda, mas a gente poderia dizer, né, de riqueza material, né? Mas vamos falar de renda só para simplificar aqui. Ele não dispõe de renda suficiente para garantir a todos, né, um mínimo necessário, ou seja, esses seriam países pobres. Nós temos vários países que são pobres neste sentido, né? Pobre porque tem pouca renda, né? Renda num sentido amplo, como uma simplificação de condições, disponibilidade de riqueza, vamos dizer assim, né? A gente tem vários países da África subsaariana, a gente tem o Haiti, a gente tem vários países que têm muitos pobres porque tem pouca renda. O caso do Brasil não é esse. O caso do Brasil é um país que nós temos, historicamente, muitos pobres, não porque o país não tem renda, mas porque a renda é mal distribuída. Então, né, no Brasil é impossível você falar de combate à pobreza sem falar de concentração de renda, né? Por quê? Né? Existem duas maneiras pelas quais você pode, pensando nessa linha, né, você pode enfrentar a pobreza. Ai, a praquinha. Chegou a praquinha. Pelos quais, e com isso eu vou terminando, tá? Existem duas maneiras pelas quais você pode enfrentar a pobreza. Pelo crescimento econômico, né? Ou seja, a economia cresce de maneira geral, todo mundo cresce a renda, a pobreza diminui, né? Esse é o padrão atualmente de redução da pobreza da China, né? A China vive um momento em que a desigualdade cresce, mas a pobreza também diminui, né? O que acontece? A China vem crescendo já há algumas décadas a uma velocidade muito grande, né? Então, né, a renda de todos cresce. Só que as rendas superiores crescem mais do que as rendas inferiores. Então, ao mesmo tempo que você tem uma redução da pobreza, você tem um crescimento da desigualdade interna à China, né? No caso do Brasil, né, essa foi, historicamente, a maneira pela qual a pobreza no Brasil se reduziu. Mas ela foi uma maneira, no caso de países com desigualdade muito grande, né, essa é uma maneira muito ineficiente de enfrentar a pobreza. Porque em países com desigualdade... Para vocês terem uma ideia, gente, no Brasil, né, os 5% mais ricos detêm 50% da renda. É disso que nós estamos falando, né? Então, numa situação de concentração desta magnitude, né, a pobreza se torna muito pouco elástica, responde pouco ao crescimento econômico, porque uma parcela muito grande do crescimento econômico é apropriado pelas instâncias superiores. Por isso é que, apesar do Brasil ter crescido muito durante o século passado, ele vira o século com uma proporção de pobres
muito, muito alta, apesar do milagre econômico, apesar daquilo tudo, né, uma proporção de pobres muito alta. Somente após a Constituição de 88 e, né, especialmente, no caso da renda e da pobreza, neste século, você começou a ter uma queda mais intensa da pobreza, motivada por políticas distributivas e motivado, que depois eu posso detalhar, se houver tempo, a trajetória da pobreza e da extrema pobreza no Brasil neste século, né? E pela extrema e da extrema pobreza, cresceu por um adensamento do sistema brasileiro de bem-estar pós-Constituição de 88 e, especialmente neste século, pelo fortalecimento de políticas diretas de aumento, vamos chamar assim, de aumento de renda dos mais pobres, que não foi apenas as políticas de transferência de renda, como Bolsa Família e outros, mas várias outras políticas que aumentaram a renda dos mais pobres, direta ou indiretamente, que a gente pode detalhar depois. Obrigado, desculpa passar do tempo. Eu que agradeço sua exposição, Bruno. Acho que foi o suficiente para a gente colocar a cabeça para pensar, né, e refletir sobre essas informações tão importantes, né? Inclusive, já fica o convite aqui para você voltar depois para fazer uma exposição mais detalhada e ampla desse tema que interessa, em especial, aos cursos do Instituto de Ciências Sociais, Bruno. Bom, eu queria passar a palavra rapidamente à Luísa. Eu só queria lembrar uma coisa, né, para nós aqui. A Luísa é filha do professor Otávio Dulce, né, que foi nosso professor na UFMG, foi professor da PUC, uma pessoa queridíssima, saudosíssima, né, com quem a gente convivia diariamente e que a gente sente muita falta, né, em todos os níveis, né, dos funcionários, professores, quer dizer, uma pessoa realmente, né, que marcou, né, não só a Federal, mas marcou também a PUC Minas. Então, eu queria homenageá-lo na sua presença aqui também, Luísa. Obrigada, Neto. Cumprimentar aqui Rodrigo e Bruno. Agradecer muito o convite da professora Chiara. E, brevemente, também fazer, né, dizer que eu não fui aluna da PUC, mas tenho muito carinho pela PUC, acho que por tabela, né, de tudo que meu pai sempre falava dos colegas de trabalho, da sala dos professores, do carinho, né, que os alunos tinham também por ele. Então, acho que foi um período muito feliz, assim, que ele viveu, muito estimulante aqui também, né, os desafios do curso de Relações Internacionais. E aí expressar, então, o meu agradecimento também por vocês, por isso. E, bom, agradecer mesmo esse convite. Eu acho que nós estamos aqui pela primeira mesa, né, do dia, com uma responsabilidade grande, que é fazer com que essa virada seja... Os alunos se interessem e queiram ficar até o final dessa jornada, que eu estou entendendo que é uma mega jornada que vocês têm hoje, né? Então, a nossa responsabilidade também de trazer questões estimulantes para essa primeira reflexão, que possa continuar ao longo desse dia. O professor Neto me apresentou, né, eu estou como assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é onde fica a Comissão Nacional dos ODS, né? O governo federal tem uma estrutura para acompanhar, monitorar de forma interdisciplinar, né, com os vários órgãos, com apoio de vários órgãos, inclusive, e tem essa Comissão Nacional que reúne organizações da sociedade civil para discutir, enfim, para elaborar, inclusive, o nosso relatório, né, sobre os ODS, que fica lá na Secretaria-Geral da Presidência da República. Não é a área que eu trabalho assim, mais diretamente, não é a minha tarefa cotidiana, mas está lá, né, no Ministério. E eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre o ODS 2, né, Fome Zero e Agricultura Sustentável, que tem a ver com a minha trajetória de pesquisa, enfim, de interesse acadêmico e político, mais ou menos desde 2015, que foi quando eu fui trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi recriado agora. E depois acabei, né, o Neto comentou, doutorado, acabei pesquisei o café, enfim, e me embrenhei muito nessa discussão da alimentação, né? Então, da questão da terra, fundiário, vou trazer algumas reflexões sobre isso.
E já também reforçando um aspecto que o Bruno destacou, né, faz parte dessa arquitetura dos ODS, que eles são muito interligados entre eles. Então, falar de fome zero e agricultura sustentável, eu até pensei em elencar quais ODS estão interligados com esse tema, mas praticamente são todos, então não vale a pena mencionar um ou outro, né? E isso fica muito evidente quando a gente vai ver também sobre as metas, né, a serem alcançadas até 2030, e, infelizmente, eu acho que a gente vai falhar, né, mundialmente e nacionalmente, no alcance de quase todas essas metas, mas vou mencioná-las aqui rapidinho, só para a gente ficar na mesma página, né? Então, esse ODS 2, ele pretende acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. E teria, então, esses objetivos de acabar com a fome, com a má nutrição, aumentar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos agricultores, com acesso à terra, créditos, assistência técnica, acesso aos mercados institucionais, agregação de valor e fomento ao associativismo e cooperativismo, né, na agricultura. Também fomentar sistemas sustentáveis de produção de alimentos e práticas agrícolas resilientes, promover a diversidade genética, que tem a ver com a sociobiodiversidade, né? Aumentar os investimentos em infraestrutura, assistência técnica, pesquisa e inovação no ambiente rural, corrigir e prevenir práticas protecionistas nos mercados agrícolas e garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, de alimentos e seus derivados. Eu quis mencionar essas metas para a gente discutir um pouco, né, a partir delas. Assim, acho que quando a gente olha para algumas especificamente, essa ideia de corrigir e prevenir práticas protecionistas e também de garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, coloca também alguns limites para a gente pensar no que é essa Agenda 2030 e que tipo de transformação que ela está propondo, né, para a gente fazer mundialmente e também espelhar no nosso país. Eu acho que ela reflete um pouco do que é a própria, né, o que é a própria ONU, o que são as agências, como são feitas essas discussões, que partem, né, de pontos de vista, de segmentos representados de vários interesses e organizações e origens e histórias, né? Então, ela acho que é uma forma da gente olhar para essa ideia de acabar com a fome com algumas chaves que algumas delas até se contradizem, né? Se a gente for ver, de fato, o que é, por exemplo, o mercado de commodities, o que seria a gente acabar com essas práticas protecionistas, né, e historicamente o que isso representou. Mas eu acho que é muito fértil, né, a gente trazer essas reflexões e poder discutir também quais os caminhos o Brasil está propondo, ou deveria propor, para alcançar essa meta de acabar com a fome e promover, né, agriculturas sustentáveis. E é importante dizer também que a gente tinha tido, né, em 2014, uma importante conquista, que eu acho que não deveria ser celebrada por ser em 2014, mas foi quando o Brasil saiu do mapa da fome da FAO, né? E a gente viu, nos últimos anos, o retorno da fome de forma muito agressiva, né, violenta no nosso país, e a expressividade das pessoas em população de rua. E não só, né, se a gente olhar os dados da rede Pensan, porque é importante dizer também que o Brasil não só acabou com as políticas de combate à fome, mas também interrompeu qualquer processo de acompanhamento, monitoramento, avaliação, né? E a gente ficou num apagão de dados também sobre a questão da pobreza, da fome, das desigualdades. E o dado que a gente tem mais recente, mais confiável, né, ele foi realizado por essa rede Pensan, que é uma rede de pesquisadores de segurança alimentar, e ele mostra que a gente tem hoje 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, né, e 125 milhões de pessoas em condição de insegurança alimentar. É mais do que a metade da nossa população não consegue se alimentar de forma regular e adequada todos os dias, né? Então, de fato, é um tema muito grave e que precisa de um conjunto de ações, políticas, iniciativas muito diversas, múltiplas e articuladas para que a gente, de fato, possa alcançar, né, sair de novo do mapa da fome, mas principalmente de forma sustentada, consolidada, né, pensar na produção, na distribuição, enfim, desses alimentos. Então, eu acho que é uma chave que a gente pode utilizar para abordar esse tema e também para elaborar e implementar políticas públicas é a ideia do sistema alimentar, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas, muito brevemente, o sistema alimentar ele propõe um olhar para a questão da
da alimentação de forma articulada, que parte desde a produção, e, na verdade, antes da produção dos alimentos, a gente está falando também dos insumos, né, da terra, do acesso à terra. Então, a gente está falando da produção, da transformação, da distribuição, da comercialização, da produção e do consumo e também do descarte de alimentos, né? É, de fato, um sistema articulado que demanda um olhar também múltiplo para a gente poder alcançar esse objetivo do ODS 2. E aí eu queria trazer alguns dados aqui sobre, né, um panorama da fome no mundo e alguns dados sobre a questão da alimentação e também sobre a questão das mudanças climáticas, porque vamos mostrar aqui que essa forma de produzir, distribuir, consumir alimentos é um grande motor, né, da emissão de gases de efeito estufa, enfim, da aceleração das mudanças climáticas no mundo. Mas só para a gente situar alguns aspectos, dados antes da pandemia, né, que a gente tem do Global Nutrition Report, mostram que 1 em cada 9 pessoas no mundo passavam fome ou estavam em condição de insegurança alimentar. 1 em cada 3 pessoas tem sobrepeso ou está acima do peso. E isso tem um custo também para os sistemas de saúde, né? Eu sou economista, a gente tem lá a ideia das externalidades. A má nutrição, a desnutrição, a fome tem um custo de promoção de doenças crônicas para os sistemas de saúde, que é muito alto e muito pouco divulgado, né? Muito pouco, inclusive, avaliado e mensurado. Mas esse estudo mostra que o custo da má nutrição é cerca de 3% do PIB mundial, e do sobrepeso e da obesidade, cerca de 2% do PIB mundial, né? A gente tem hoje 690 milhões de pessoas com má nutrição crônica e 2 milhões de pessoas com deficiência de micronutrientes. 600 milhões de pessoas adoecem anualmente devido ao consumo de alimentos contaminados, que tem a ver com a forma também como a gente processa, distribui e consome esses alimentos, né? E 1/3 dos alimentos são desperdiçados ao longo da rede de produção, né, desde o prato, desde o campo até o prato. Isso tem a ver também com o fato de que o nosso sistema alimentar ele é baseado em grandes distâncias, né? A gente precisa fazer com que esses alimentos percorram longas distâncias, seja por navio, né? Se a gente está, por exemplo, exportando porcos, se a gente está exportando boi para a China, soja crua, né, não processada, mas também internamente aqui no Brasil a gente vê muitos, né, transporte por caminhão, sobretudo, dos nossos alimentos tendo que viajar a longas distâncias, e isso pressupõe, então, que esses alimentos, há muitos intermediários, né, se beneficiando nesse processo. E a gente também tem um fato que a gente está caminhando para consumir cada vez as mesmas coisas, né? Então, a nossa diversidade de consumo ela está muito comprometida. Tem um dado interessante que mostra que das mais de 7 mil plantas comestíveis catalogadas no mundo, 417 são consideradas cultiváveis, mas 90% do que a gente come vem apenas de 15 plantas, e 4 bilhões de pessoas têm a sua alimentação baseada em arroz, milho e trigo, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que era o papel da mandioca e do milho, né, na América do Sul e no Brasil, e como que a gente foi mudando a nossa dieta para cada vez consumir mais trigo, né, é muito sintomático isso. E a questão da fome no Brasil, eu já mencionei, né, os dados da fome. É importante dizer que dos 33 milhões de pessoas que passam fome hoje no nosso país, 27 milhões estão em centros urbanos. Então, embora a gente tenha, é importante a gente olhar para essa relação do campo com a cidade e como que esses alimentos estão ou não chegando nos lares, né, das pessoas. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, na ideia dos desertos alimentares, né, que são perímetros, em geral, perímetros urbanos, em que não há disponibilidade nenhuma, né, de venda, comercialização de alimentos in natura, por exemplo, né, verduras, frutas, enfim. Só tem aqueles mercadinhos com ultraprocessados. E essa é a realidade da maior parte das periferias no nosso país, né. 90% da safra brasileira hoje é de soja e milho, né, a maior parte dela exportada para a China. E a gente está falando necessariamente também de um processo de concentração de terra, né? Concentração fundiária, rural e urbana. A gente tem uma situação hoje no nosso país em que 1% dos proprietários rurais detém 47,5% das propriedades, né? E aí, quando a gente vai olhar o índice de Gini fundiário do Brasil, ele está se agravando, né, a cada vez que ele é medido. Então, a concentração de terras está aumentando.
E isso é um grande explicador, um grande motivo também para explicar o fato de que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico no mundo, né? O agrotóxico, ele é feito para monoculturas, né, para grandes monoculturas, e ele pressupõe grandes propriedades de terra, né, altamente concentradas. E aí acho que é importante, Bruno trouxe alguns aspectos, destacar que quando a gente está falando de fome, de desigualdade fundiária, né, de desigualdade no acesso à alimentação de qualidade, a gente é preciso mostrar que a fome, né, e a insegurança alimentar tem cor, né, tem gênero, tem raça, tem CEP. Né, a gente consegue identificar, da mesma forma que a gente consegue identificar onde estão os ricos do nosso país, a gente também consegue identificar onde estão os pobres, historicamente. Né. Se a gente pegar um dado assim, muito sintomático, que a nossa Lei de Terras, de 1850, ela é anterior à abolição da escravidão, né, em 1888. E esses dados, né, vêm se reproduzindo historicamente e estruturalmente. Se a gente pegar o censo agropecuário último, né, do IBGE de 2017, mostra que as mulheres elas eram responsáveis apenas por 18% das propriedades agrícolas. Né? Então, nós estamos falando que 82% das unidades, né, produtivas agrícolas do nosso país estão na mão de homens. Né? Então, esses aspectos são muito importantes de serem destacados. Outro dado importante, 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas convivem com restrição de alimentos, né? Estão em condição de fome ou insegurança alimentar. E 6 em cada lares comandados por mulheres estão nessa condição de insegurança alimentar, né? Localizados, de novo, nessas periferias urbanas e rurais. E quando a gente olha para a questão das mudanças climáticas, que eu acho que também é um grande motor, um grande... tema relacionado a todos os ODS, embora tenha um especificamente, mas a grande agenda mundial hoje, ela está olhando para as desigualdades e está olhando para as mudanças climáticas. Eu já vou encerrar. Só para destacar esse fato, né, de que o sistema alimentar hegemônico, esse de hoje, né, movido a grandes distâncias, ele emite cerca de 30% dos gases de efeito estufa e contribui para 80% do desmatamento das florestas tropicais do mundo. Né? Em 2050, a gente tem uma previsão de redução da produtividade das culturas agrícolas em 10% devido, né, ao aumento das mudanças climáticas, o que provocaria um deslocamento de cerca de 700 milhões de pessoas. É muita gente, né, que a gente está falando. E aí um dado do Brasil que eu acho que é muito sintomático também, que precisa ser mais divulgado e aprofundado e estudado, é o fato de que 72% das emissões de gases de efeito estufa provém da agropecuária. Nós estamos falando de 28% que vem da pecuária, sobretudo bovina, e 44% das mudanças no uso e ocupação do solo. Né? Então, queria trazer essas reflexões só para a gente situar, né, que combater a fome, promover uma agricultura sustentável, é algo que vai demandar políticas muito articuladas, né, com esse olhar do campo e da cidade, e com uma mudança não só na forma de consumir, mas também de produzir e distribuir esses alimentos. Né, olhando também para o descarte, o que tudo isso implica em relação ao desperdício dos alimentos, mas da forma como a gente também pode aproveitar esses alimentos de forma integral. E dizer que esses desafios dos ODS, eles nos provocam, né, eles trazem metas mensuráveis, inclusive, e que devem ser uma diretriz muito importante e muito articuladora, né, de tudo que a gente propõe em termos de políticas públicas, combinando também setor público, setor privado, para que a gente possa alcançar esse objetivo de acabar com a fome, que é o basilar, né, da nossa dignidade humana, que não deveria ser uma condição que nenhum ser humano, né, deveria estar submetido. Então é isso. Desculpa ultrapassar aqui o tempo. Obrigada. Agradeço a Luísa e também vou tomar a liberdade aqui de convidá-la para voltar, né, para uma palestra específica em que ela possa expor de maneira mais detalhada essas questões que ela levantou e que são meio que um aperitivo e que só despertam ainda mais o interesse, o meu especial, mas imagino que dos alunos e dos professores também, para a gente aprofundar posteriormente. Acho que é um pouco esse o papel do seminário também, né? Acho que ele lança sementes, né, professor Dani, em que a gente pode, eventualmente, no futuro, dar um foco mais, né, específico e trazer com mais tempo, né? De repente fazer até um seminário temático para cada um desses ODS. Eu acho que é um ponto de partida, né, Chiara, para a gente
futuramente dar continuidade a essa iniciativa, né, que é muito, muito interessante. Eu vou chamar agora o professor Rodrigo Perpétuo, a quem a gente já agradece também pela presença, e eu passo a palavra a ele. Obrigado, Manuel. Bom dia a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, professor Manuel moderando, professor Bruno, parabenizar pela exposição do ODS 1, querida Luísa. Luísa, segunda vez que a gente se encontra essa semana, e a primeira foi justamente discutindo com a Prefeitura de Belo Horizonte, agradecer a Chiara, o professor Dani, os amigos do corpo docente aqui da PUC, cumprimentar também o corpo discente, os alunos. A Prefeitura está fazendo, né? Tá acontecendo agora a sequência do terceiro seminário internacional, cujo tema é exatamente o poder transformador dos sistemas alimentares. Então, a gente vem fazendo esse debate desde quarta-feira. Que bom que eu estou tendo o privilégio de encontrá-las ao longo dessa semana aqui em Belo Horizonte. Eu vou tentar também aqui me organizar para cumprir o tempo, que eu já estou de olho ali na colega que está nos vigiando. Em primeiro lugar, queria localizar o ICLEI, para quem não conhece a instituição. O ICLEI é talvez a maior associação de governos subnacionais do mundo. São cerca de 2.500 governos subnacionais espalhados por todos os continentes e atendidos por cerca de 30 escritórios. Eu tenho a responsabilidade de dirigir o escritório aqui da América do Sul, que fica em São Paulo, e que tem um subsistema composto por um escritório Brasil, também em São Paulo, um escritório Colômbia, em Medellín, e um escritório Argentina, que fica na cidade de Rosário. E o ICLEI representa as autoridades locais em duas agendas importantes da ONU, que saíram aqui da ECO 92. O Acordo Quadro do Clima, que hoje é conhecido como o Acordo de Paris, e a Convenção da Diversidade Biológica. Eu queria, para falar do ODS 11, ele é um ODS muito peculiar, eu queria falar do momento conjuntural, muito brevemente, né? Nós estamos vivendo um momento que conjuga crises e transições, né? Nós temos crises que estão correlacionadas. Então, a primeira crise, talvez a maior de todas, é a crise ecológica. Essa crise ecológica, ela combina duas dimensões da mesma situação, né? A crise da perda da biodiversidade. Essa é uma grande agenda global que nós precisamos endereçar, está refletida nos ODS, e a crise climática, né? Aquecimento global. Essas duas crises, elas são condensadas nessa crise ecológica. Essa é a agenda do século, né? Mas nós temos outras. A crise sanitária. Nós estamos aí vivendo a ressaca da pandemia do coronavírus. Essa crise sanitária, a crise da pandemia, ela é também uma consequência da primeira, da crise ecológica. E uma crise, quem diria, né, que nós teríamos conflitos da natureza que vivemos no século XX, na segunda década do século XXI. Então, uma crise ética, eu poderia chamar assim. Nós estamos vendo os conflitos emergirem com características muito semelhantes aos que a gente viu na metade do século passado e que eu, particularmente, talvez por ingenuidade, não esperava ver. E aí, para responder, de certa forma, a essas crises, nós temos algumas transições. Então, nós temos, sim, uma transição ecológica em curso, uma transição que exige e demanda mudanças de comportamento organizacional, institucional e até no nível individual. Nós temos uma transição digital, que não está necessariamente relacionada às crises, mas influencia sobremaneira as dinâmicas da sociedade contemporânea. E nós temos justamente uma transição ética, ou pelo menos um esforço internacional para que nós possamos ter essa transição ética. E o que define essas transições? As grandes pactuações que nós tivemos ao longo da década passada, em especial.
E os ODS estão aí, né, no meio da década, em setembro de 2015, essa pactuação foi feita durante uma das Assembleias Gerais da ONU. E junto com os ODS, nós tivemos o próprio Acordo de Paris no mesmo ano, então os ODS em setembro, o Acordo de Paris em dezembro. Nós tivemos um acordo que trouxe as primeiras metas relativas à Agenda Global de Biodiversidade, na cidade de Aichi, no Japão. Então, 2010, as metas de Aichi para a biodiversidade, reformuladas agora, no ano passado, na COP da Biodiversidade, que começou na China, na cidade de Kunming, terminou em Montreal, e o marco de Sendai para a prevenção de riscos de desastres naturais, olhando para a agenda de resiliência. Eu estou citando algumas, a nova agenda urbana, em outubro de 2016, para dialogar aqui com o ODS 11. Então, se vocês olharem, para ficar com essas, tem outras, mas se vocês olharem para a década passada, vocês vão ver que essa década marca uma inflexão importantíssima no sistema internacional, colocando a perspectiva ambiental, ecológica ou de sustentabilidade no centro da agenda internacional. Essa é uma inflexão muito importante. A segunda inflexão, que acompanha essa primeira, se a gente olha as letras desses acordos, de alguma maneira, pela primeira vez também na história das dinâmicas internacionais, esses acordos reconhecem a importância do poder local para cumprir as metas e os compromissos estabelecidos. Isso também é uma novidade importante no sistema internacional. E aí, como é que surgem os ODS, né? De onde que surge essa agenda, que agora catalisa, todo mundo quer alinhar a sua agenda, seja para greenwashing, né? Seja para marketing, seja para um compromisso mais sério, como tem a Prefeitura de Belo Horizonte. Para aqueles que não conhecem, a Prefeitura de Belo Horizonte tem um observatório dos ODS, tem todo o seu orçamento alinhado aos objetivos aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa agenda dos ODS, ela é uma segunda fase de um primeiro esforço, Manuel, de planejamento estratégico global. Vocês, por certo, já sabem que toda organização faz o seu planejamento estratégico, e define os seus objetivos e as suas metas. Ora, a humanidade não fazia isso, né? E ela fez pela primeira vez no final da década dos anos 90, na virada do século, na virada do milênio, e colocou pela primeira vez um objetivo, uma série de objetivos comuns para toda a humanidade. São os chamados ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Vocês, alguns não eram nem nascidos ainda, mas essa é a semente, a raiz dos ODS. E aí, esses objetivos vigoraram de 2000 a 2015. E alguns podem dizer, a humanidade fracassou, não conseguimos atingir os objetivos do milênio. Mas todo planejamento estratégico, ele, de certa forma, é utópico. E ele define objetivos e metas a serem perseguidos, e eles têm o poder de catalisar as agendas. E é isso que os ODS fazem. Eles trazem essa centralidade da sustentabilidade para a agenda, eles ampliam a perspectiva da agenda. Os ODM eram só para os países em desenvolvimento, os ODS agora abarcam todas as nações que fazem parte do sistema das Nações Unidas e outros atores, que é também uma novidade importante. E mais, eles descem para metas e mais para indicadores específicos para cada meta. Então, se vocês olharem, eu vou recomendar aqui uma pesquisa para vocês que vão ficar aqui o dia todo e vão continuar vivenciando cada vez mais a perspectiva de interação acadêmica, profissional e humana, né, individual com os ODS. Entrem no site do IPEA. O IPEA trabalhou
com um grupo enorme de instituições governamentais e da sociedade civil para adaptar a agenda dos ODS para o Brasil. E ele define a adaptação das metas, não dos objetivos, mas das metas e dos indicadores, particularizando para o contexto brasileiro cada um deles. Então, o que são os ODS? Na verdade, os ODS são um instrumento global de planejamento estratégico e de convergência de esforços para que a humanidade possa acabar com situações vexatórias, né? 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 800 milhões de pessoas passando fome no mundo, em pleno século XXI, no ano de 2023, é uma vergonha. E é a realidade, né? Então, nós temos uma tarefa comum para endereçar. Em termos da cooperação internacional, o que nós temos? Nós temos, não sei se vocês já ouviram falar, na agenda que a OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento, coloca no começo dos anos 2000 para a eficácia da ajuda, da cooperação. Eu particularmente não gosto desse termo, ajuda, embora ele venha ser muito necessário em certos casos para ajuda humanitária, mas eu prefiro o termo cooperação quando a gente está tratando da ação de colaboração entre nações ou entre organizações. E aí, essa agenda da eficácia da ajuda, ela aponta o seguinte: não há coerência nos financiadores da cooperação internacional, não há alinhamento temático em relação aos recursos que estão disponíveis para a cooperação internacional e, portanto, há um impacto muito aquém daquele que poderia ser atingido se os doadores e os financiadores da cooperação internacional tivessem objetivos comuns. Então, os ODS também organizam, de certa forma, toda a agenda de cooperação internacional, que começa a chegar para as cidades. Para entrar no meu tema, que são o ODS 11, eu quero só fazer o ponto da cooperação. Eu separei aqui 4 agências da ONU que já têm um trabalho muito dedicado às cidades. A Unesco tem a Rede de Cidades Criativas, da qual Belo Horizonte faz parte. A FAO, que é a agência da ONU que cuida justamente da questão da alimentação e da agricultura, tem uma rede de cidades, e ela foca em cidades de médio porte. O PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, coordena a mesa de cidades do Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF, e a ONU Habitat é uma agência da ONU que tem um mandato para coordenar ações com foco em assentamentos humanos e em questões urbanas. Se vocês olharem os financiadores, a União Europeia tem uma linha poderosa de financiamento para a cooperação descentralizada. O governo dos Estados Unidos acaba de inserir na sua estrutura do Departamento de Estado um órgão dedicado à diplomacia de cidades e um programa para a cooperação entre cidades dos Estados Unidos e latino-americana que se chama Cities Forward. O governo alemão tem um fundo climático que se chama ICI, que destina recursos também para a cooperação entre cidades, e o governo britânico também tem linhas de financiamento para a cooperação, como o UK Pact, que abarcam a possibilidade de participação de cidades nesse sistema. Então, o ODS 11, para encerrar, ele é um ODS que é fruto de muito esforço. A Rio+20, em 2012, foi a cúpula que deu contornos aos ODS que depois viriam ser instituídos em 2015. E não tinha um ODS das cidades ali, né, Rodrigo? Não tinha. Isso foi um esforço das redes de cidades, junto com a ONU Habitat, de influência e de advocacy, junto ao Secretariado-Geral da ONU e junto a países individualmente, para que eles pudessem levar essa agenda como Estados-membros das Nações Unidas. E, finalmente, foi exitoso esse esforço. Destacou-se um ODS para tratar exclusivamente das cidades.
E é bom que seja assim, né? Não que esse ODS, assim como os outros, deva ser percebido de maneira isolada, de maneira fragmentada, e sim conectado com todos os outros, os que estão aqui nessa mesa, particularmente a erradicação da pobreza e da fome, se manifestam nas cidades de maneira também muito dramática. Mas é fruto de muita, eu diria, disputa política para que pudesse ter um destaque, porque por trás das agendas tem também recursos financeiros e tem também agendas de dinâmica de poder. Descentralizar recursos e atenção para as cidades é descentralizar também poder. O que é os ODS? O que o ODS 11 diz? Ele diz: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse é o enunciado desse ODS. E aí, assim, essa é uma agenda muito complicada, né? Porque todo dia nós estamos vendo emergir pessoas vindo para as cidades, migrando para as cidades, e essas pessoas que vêm geralmente vão para áreas inadequadas, áreas de risco. As obras que são necessárias para adequar a dinâmica das cidades hoje, para que elas sejam seguras, resilientes e sustentáveis, são caríssimas, a começar pela agenda de saneamento básico, por exemplo, que é uma agenda muito urgente. E aí são 8 metas, eu não vou usar o meu tempo aqui para ler essas 8 metas, mas eu vou destacar os temas com os quais essas metas estão relacionados. Essas metas estão relacionadas à questão do transporte e da mobilidade, essas metas estão relacionadas com a questão da qualidade do ar e da gestão dos resíduos sólidos. Essas metas estão relacionadas com a questão do saneamento básico e a gestão de recursos hídricos nas cidades. Essas metas estão relacionadas com a redução do número de pessoas que morrem em função de desastres naturais ou que estão afetadas, ficam desabrigadas e perdem tudo em função desses desastres. Essas metas estão relacionadas com a possibilidade do acesso de qualidade ao espaço público e a perspectiva da gestão local da biodiversidade no âmbito urbano e no âmbito das cidades. E, é claro, elas também preveem essa articulação urbano-rural, essa dinâmica metropolitana que deve ser também motivo de atenção. E, para fechar, o conceito de desenvolvimento na contemporaneidade, né? Se vocês olharem os conceitos de desenvolvimento que vinham ali da década de 80, no começo da década de 90, eles eram um conceito muito relacionado exclusivamente ao combate à pobreza e depois à proteção da vida. Se a gente evolui para o final da década de 90, começo dos anos 2000, quando vem a agenda de desenvolvimento do milênio, e agora os ODS, depois de 2015, essa agenda de desenvolvimento pode ter relação mais forte com a dignidade humana, a preservação da vida, sim, e a dignidade humana como um piso para que a vida possa fruir. E se a gente olhar a tendência e o que nós almejamos enquanto um conceito de desenvolvimento adequado para o século XXI, adequado para a vida contemporânea, esse conceito deve prever a possibilidade de realização plena de cada indivíduo em relação ao seu potencial humano, em relação à sua vocação, em relação ao seu desejo de poder fazer acontecer na Terra aquilo que ele sonha, aquilo que ele mais deseja, aquilo que ele quer. Por isso que a função das cidades, e com isso eu encerro, a função das cidades do século XXI não pode ser igual, Luiz, à função das cidades do século XX, do século XIX, do século XVIII. A função das cidades, nos 3 séculos que passaram, era aglomerar as pessoas para produzir bens e mercadorias, por um lado, e para consumir esses bens e as mercadorias, por outro lado, né? É assim que as cidades foram forjadas e ganharam o corpo que têm nos dias atuais e com grande intensidade no século passado. No século XXI, nesse século, nós podemos produzir mercadorias e serviços de qualquer lugar. E nós podemos consumir esses bens e essas mercadorias de qualquer lugar.
Então, as cidades não servem mais para reunir as pessoas e constituir aglomerações para a produção e para o consumo. As cidades devem servir, então, para a convivência fraterna, para a fruição da vida e para o espaço da elevação de cada um de nós, enquanto seres humanos, a um nível melhor, a um nível da solidariedade e ao nível do convívio fraterno. Muito obrigado e vamos em frente. Eu agradeço ao professor Rodrigo pela fala, interessantíssima também, né, que compõe... Acho que essa mesa ficou perfeita, assim, né? Acho que esses ODSs, eles se comunicam, né? E eu acho que as falas dos palestrantes, acho que fez com que a gente percebesse exatamente essa conexão e a importância de se trabalhar de forma interdisciplinar mesmo, né? Pegando aspectos que são das ciências sociais, aspectos da economia, aspectos das relações internacionais. Então, é interessante a gente perceber como que esses ODS articulam os próprios campos de conhecimento do Instituto de Ciências Sociais, né? Afinal de contas, nós trabalhamos aqui com essas questões, né? Eu queria saber como é que está a questão do tempo. Bom, eu queria, então, eu teria uma série de perguntas aqui para fazer, anotei muita coisa, mas não vai dar tempo e depois eu posso, né, numa outra ocasião, a gente tentar esclarecer. Alguém tem alguma questão para os palestrantes que possa, de alguma forma, sintetizar aí, né, a participação deles hoje? Então, aí. Bom dia. Eu sou aluno das Ciências Sociais. Eu já fui aluno de outros cursos, mas é como Ciências Sociais que eu pergunto. Não ficou muito claro. Eu achei ótima as apresentações, mas não ficou muito claro o nível de interconexão que vai ser necessário fazer do Estado com uma série de órgãos internos e externos para que essas metas possam ser atingidas, né? Por exemplo, só para citar de 45 dias para cá, né? A Polícia Militar em Santos, numa semana, numa abordagem, por exemplo, né, matou de uma vez 28 pessoas, né? No Rio, na semana seguinte, numa outra operação de segurança pública, matou mais 30. E na Bahia, numa semana, acho que 3 ou 4 dias, porque lá se mata, a polícia mata 18 pessoas por dia, numa semana tinha morrido 48, né? E aí você fica assim, mas como é que você vai discutir pobreza, desigualdade, quando você não consegue nem garantir, as pessoas não conseguem nem sair de casa, porque, né, na Bahia, numa semana, 48 saíram de casa e nunca voltaram. Então, quem vai fazer essas articulações, né? Quem é o responsável por essas articulações tão necessárias, né? E eu estou falando aqui de segurança pública, mas eu podia estar falando de transporte público, né? Porque como é que fala de desigualdade e pobreza se as pessoas não conseguem nem ser transportadas, né? A dificuldade que é para essa turma que está aqui, né, sair lá de Ribeirão das Neves, de Contagem, de Sabará, para chegar aqui para estudar, né? Então, quem são? Cadê essas pessoas que vão operacionalizar essas articulações tão necessárias? Ok. Vou passar a palavra à Luísa. Luísa, você... Rodrigo, vamos lá. Não, eu ia passar para todos. Eu comecei pela Luísa. Muito bem. Essa é a questão, né? Os ODS em si, eles não resolvem os problemas. O planejamento das organizações não resolve os problemas. Os ODS identificam os problemas a serem resolvidos e apontam para a direção na qual a humanidade deve avançar. Então, no caso brasileiro, o governo passado, o governo Bolsonaro, extinguiu o Comitê Nacional de Gestão dos ODS. Ele está sendo reinstituído agora,
todo esse trabalho que o IPEA fez com o apoio do IBGE e outros órgãos federais ficou congelado durante 4 anos. Ele é retomado agora. Esse comitê é um comitê que é transversal do ponto de vista do governo federal e ele tem também, depois, uma instância de articulação com o setor privado, com a academia, com as organizações da sociedade civil, e ele é a instância de monitoramento dos ODS em nível federal. Ele é muito importante porque ele espelha essa estrutura governamental tanto para os estados como para os municípios. Então, é muito importante que haja uma vigília, um acompanhamento, um monitoramento, que é o que é feito nos esquemas de planejamento, né? As pessoas que coordenam as dinâmicas de planejamento trazem formas também de acompanhar a evolução ou mesmo a estagnação e retrocesso em relação àquela meta e àquele objetivo a ser perseguido. Então, esse é o ponto, né? Os ODS são uma referência, nós temos distorções em todos os níveis, você citou 2 delas, e acho importante a governança estar de pé para que a gente não tenha uma fragilidade institucional que, de fato, faça com que a agenda perca força. Algum comentário, Bruno? Luísa. Não, eu ia nessa linha que o Rodrigo trouxe, né? Os ODS, acho que a gente não pode esperar dos ODS a resolução de problemas concretos e históricos que a gente tem, né? Como é o caso da violência policial, enfim, que você trouxe da polícia militar. Mas eles são uma forma de agregar problemas que são comuns e alguns são específicos dos países, né? Tentar dar uma visibilidade global e reforçar a necessidade da gente ter políticas e ações para resolver esses problemas. Então, eu vejo como se fosse uma moldura, né, que está jogando holofote, que está reforçando essa agenda, que está trazendo investimento para esses problemas, mas entender, então, os ODS como parceiros também de outras iniciativas e questões que a gente precisa, que já existem, políticas e outras que precisam ser criadas para dar conta dessas situações, né? O fato da gente ter violência policial e desigualdade no nosso país está relacionado com vários desses problemas que estão aqui. Mas não dá para, acho que assim, esperar que os ODS vão resolver. É um conjunto de ações articuladas e pessoas que estão também se mobilizando nesse sentido, né? Não sei. Então, o que eu tenho para comentar é um pouco na direção que os colegas mencionaram. Para dizer que realmente eles estão muito interconectados, né? Você pensa, por exemplo, pobreza, falar aqui, né? Se a gente pensar, ano passado, isso explica ajuda a explicar, né? Ao mesmo tempo, você pega 2021, por exemplo, nós tivemos a maior proporção de extremamente pobres da década, né? Nós podemos explicar por quê depois, né? Em parte, isso se conecta com o fato de que, neste ano também, de 2021, e isso se estendeu por 2022, a inflação de alimentos foi muito mais alta do que a inflação geral, o que corrói a renda dos mais pobres muito mais do que a nossa. Porque uma porcentagem muito grande da renda dos mais pobres é dedicada à alimentação, né? Belo Horizonte, por exemplo, né, se você pega a pesquisa de orçamento familiar do IPEA, entre as capitais brasileiras, está entre as que uma maior porcentagem da renda dos mais pobres vai para o transporte, gasta com transporte, né, por vários motivos. Então, de fato, você não pode olhar a pobreza desconectado com outros elementos. Por outro lado, né, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Bom, primeiro, gente, nos últimos 4 anos, né, é difícil até falar, porque
aquilo que não foi abandonado foi desmontado, e outras coisas foram abandonadas e desmontadas, né? Então é difícil a gente falar do que ocorreu, né, nesse período. É preciso discutir, mas é preciso também a gente pensar, né, que sobre qualquer critério, né, se a gente pega da Constituição de 88 para cá, e especialmente nos primeiros 15 anos desse século, eu acho que é importante falar, sob qualquer critério de todos esses ODS, o Brasil chegou em 2015 melhor do que partiu. Então, e isso não é à toa. O Brasil é Brasil, né? A gente tem todos esses problemas, a desigualdade permanece em níveis, digamos assim, pornográficos, né? A desigualdade brasileira permanece em níveis pornográficos, mas se a gente pega o período de 2003 a 2015, nós vivemos um único período, né, que é o mais... Um único período em que, de forma contínua e intensa, a desigualdade se reduziu no Brasil. Um único. Né? Você teve sustos, aumentos, diminuição, mas um período de mais de 2, 3 anos seguidos, em que a desigualdade se reduziu, né, foi esse período. E ela se reduziu de uma maneira diferente, porque você está distribuindo ganhos, né? Ou seja, a renda geral aumentou e a renda dos mais pobres aumentou mais do que a renda geral, do que a média da renda. Então, você tem um período em que, ao mesmo tempo, a renda cresce, a renda global cresce, a renda do trabalho cresce, a desigualdade se reduz, desigualdade de renda, aqui, né? E a pobreza se reduz ainda mais. O IDH, porque ele é componente disso. Mas coisas parecidas a gente pode encontrar na educação e tal. O que eu estou dizendo isso é o seguinte, assim, o resumo é, primeiro, né, nós estamos muito ferrados, né, mas, né, isso não é uma condenação. Isso não é uma condenação, uma fatalidade, porque o Brasil não tem jeito e tal. Isso é decorrente de um conjunto de escolhas políticas e sociais que se faz historicamente. A desigualdade, a gente pode olhar a desigualdade de renda, a gente pode olhar a desigualdade educacional, a gente pode olhar, né, desigualdade salarial, mas a desigualdade é essencialmente uma questão de poder, de balanço de poder na sociedade. E isso é um resultado de escolhas, negociações e disputas que a gente faz. Então, a desigualdade, a pobreza foram, digamos assim, cuidadosamente montadas e mantidas durante alguns séculos. Se elas são resultados de escolhas sociais, elas podem ser também desmontadas por escolhas sociais que a gente faz. Escolhas difíceis, conflituosas, negociadas, mas possíveis. Já foi feito, pode ser feito novamente. Bom, com isso eu vou encerrar a mesa, e eu queria só lembrar o seguinte, né, porque para não ficar também muito distante da nossa realidade, essa questão dos ODS, mas eu queria lembrá-los do seguinte: os rankings internacionais dos quais as universidades participam, né, para medir o posicionamento da universidade internacionalmente, boa parte deles, inclusive o mais importante, o Times Higher Education, do qual a PUC participa, leva em consideração a contribuição da universidade para a realização dos ODS. Então, quer dizer, é uma tarefa coletiva que envolve também a universidade. Então, quer dizer, a pontuação da universidade aumenta nos rankings internacionais quando a gente consegue comprovar
o comprometimento da universidade através de pesquisas, seminários como esse, né, trabalhos, iniciação científica dos alunos. Quer dizer, inclusive eu, no Instituto de Ciências Sociais, sou o responsável pela coleta de informações referentes às ODS. Então, eu queria dizer o seguinte, vocês também são responsáveis. Cada pesquisa que vocês propõem, cada projeto de extensão, cada atividade acadêmica que diga respeito às ODS é computado, isso é notificado, e isso entra, inclusive, na qualidade da universidade. O ranking, a posição da universidade aumenta à medida em que se incrementa a produção acadêmica em torno dos ODS. Então, quer dizer, isso serve como uma exortação para que vocês, cada vez mais, foquem essas temáticas nos seus projetos de pesquisa, nos seus projetos de extensão, nas suas atividades acadêmicas. Quer dizer, todos nós somos responsáveis, de alguma forma, pela realização desses objetivos. Bom, com isso eu encerro. Queria mais uma vez agradecer a participação, né, dos nossos ilustres e queridíssimos convidados, todos eles com relações muito próximas com a gente, né, e a gente fica feliz de ter havido essa oportunidade. E já queria deixar o convite, como eu disse no início, para que a gente aprofunde essa discussão posteriormente. Acho que todos os cursos têm interesse em que a gente realize talvez um seminário específico em que esses 3 ODS possam ser debatidos até de maneira mais aprofundada. Então é isso. Obrigado. A gente continua, né, a programação do seminário desse evento continua, logo em seguida, com a mesa 2, Produção e Renda, em que vão ser discutidos o ODS 9, o ODS 8 e o ODS 12. Então, eu queria convidar a todos que permaneçam aqui e que a gente vai dar continuidade a essa maratona sensacional que a gente está realizando no dia de hoje. Obrigado e um abraço.